Boa tarde, pessoal, futuros sargentos, né, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para dar mais uma aula para vocês. Uma aula é um conteúdo mega importante, né, porque é um conteúdo que está cada vez mais tomando o nosso tempo dentro da instituição. Há muito tempo, né, desde aí do advento da Boate Kiss, 2013, nós, né, do Corpo de Bombeiros Militar, começamos a tratar desse assunto com mais seriedade, com mais devoção e principalmente com mais inteligência, né? Eu costumo dizer aí que a prevenção, né, a segurança contra o incêndio nas unidades de Corpo de Bombeiros Militar, ela tem que ser exigida por todos os militares, né, que estão ali incluídos. A gente tem que parar com esse paradigma que socorro é uma coisa e o pessoal da prevenção é outra. Não, pessoal. O militar que está ali trabalhando diuturnamente, ele tem que saber um pouco de prevenção, porque as medidas de prevenção, elas serão totalmente eficazes lá no combate, lá na 25, quando eu for pegar ela. Então, né, aqui temos o próximo módulo, né, que é um módulo muito importante para os senhores, que causa muito medo, né, muitas pessoas, né, eu costumo dizer, os nossos nobres colegas que migraram há pouco do XABM, né, os nossos colegas um pouco os mais antigos e até os mais novinhos que não têm uma segurança, que não têm um certo conhecimento para trabalhar esse assunto no dia a dia. Para a prova do CTSP, para o concurso de sargento do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, esse assunto ele tem que ser olhado com muita atenção, ele tem que ser praticamente abraçado por todos os senhores, certo? Vocês têm que estar cientes disso, que a prevenção, que a segurança contra incêndio, a partir de hoje, ela vai fazer parte da vida dos senhores. Não há nenhum, desconheço, não há nenhum graduado hoje na linha de frente que não saiba o mínimo de segurança contra incêndio. Então vocês já têm que começar a se preparar para a carreira de vocês. Pessoal, a segurança contra incêndio dentro da instituição e dentro da prova, né? Vamos começar a prova de vocês. A gente sabe que ela vai ter um peso muito grande, né? Ela vai ter no mínimo de 4 a 5 questões, certo? De 4 a 5 questões dentro do módulo de noções básicas de atividade de bombeiro militar, tá? E aqui, antes de iniciar a aula, a gente quer deixar bem claro, né, em conversa com o pessoal do curso, né, da Alternativa Concursos, com os outros instrutores que aqui temos, ninguém aqui vai sair preparado com essas aulas a ser um ótimo analista, né, a ser um vistoriador, não, a ser um protocolista do Corpo de Bombeiros, não. Em nenhum momento a gente vai aprofundar tanto a legislação de prevenção aos senhores. A gente vai tratar coisas básicas, basilares, conceitos e principalmente ipsis literis da lei, certo? Nós vamos pegar a lei e vamos dissecar ela, né? Falar sobre o que é importante, tirar as dúvidas dos senhores que nunca trabalharam com prevenção e principalmente saber o básico do básico do básico, certo? Que essas questões, olha aqui, terão um peso muito grande na minha prova do CTSP. A gente está trabalhando com a possibilidade de 4 a 5, mas quem sabe poderemos ter mais. Todo mundo sabe que a legislação de prevenção era um assunto muito recente, né? Nós tivemos aí as nossas resoluções técnicas, alguns decretos inclusive sendo revisados agora nos últimos tempos, muito recente, que não deu tempo para cair no concurso passado. Então, nesse concurso, agora que a gente não sabe ainda se vai ser a ABM que vai fazer a prova ou se vai ser contratada uma nova banca, a gente pode ter, sim, um aprofundamento maior, um olhar diferenciado sobre a prevenção nessa prova. Certo, pessoal? Para isso, nós vamos trabalhar calmamente sobre esse assunto aqui dentro. Todas as dúvidas serão tiradas e de uma maneira muito simples, de uma maneira muito simplória e sendo bastante lúdico, né? A gente vai tentar
tirar, dirimir as principais dúvidas de vocês, futuros sargentos que estão aí me ouvindo, certo? Pessoal, é muito importante começar por algumas eventos históricos que aconteceram em nosso estado que possibilitaram que a prevenção tomasse essa magnitude que ela é dentro da nossa instituição hoje, certo? Quando eu falo em prevenção, primeira já a nomenclatura que a gente tem que se adequar, né? A prevenção ela está lá, como missão constitucional. Não esqueçam, né? O Corpo de Bombeiros, lá no artigo 130 da Constituição Estadual, ela tem suas missões constitucionais. A busca e salvamento, a Polícia Judiciária Militar, o combate a incêndio, ações de defesa civil e a prevenção a incêndio. Através da prevenção, nós teremos uma legislação de segurança contra incêndio. E isso aqui, pessoal, essa legislação tem que dominar. Essa legislação tem que dominar muito. Eu tenho que dominar muito, por quê? Porque ela está em constante evolução, em constante transformação, certo? Tanto é que a nossa legislação federal, que está aqui no quadro, eu vou colocar aqui para vocês, nesses primeiros slides, como que a gente vai trabalhar, né? O que a gente vai ver nessas próximas aulas de prevenção, sendo que poderá ser mudado assim que sair o edital, né? Mas veremos nessas próximas aulas uma lei federal recente. Olhem, pessoal, a lei federal, de que ano que ela é? Futuros sargentos. De que ano que é a lei federal? A nossa lei federal, ela é de 2017. Pô, sargento, França, de 2017. De 2017. Que ano foi a KISS? O pessoal lembra aí? 2013, pessoal. A KISS, o acidente na Bate-KISS 2013. Certo? Então nós tivemos aí 4 anos para vir uma legislação federal em cima. Certo, pessoal? Por que essa legislação federal é tão recente? Por quê? Porque houve uma preocupação, já contextualizando ela, antes de entrar nela, houve uma contextualização em nível nacional, porque muitos municípios não tinham legislação sobre prevenção contra incêndios. Muitos estados não tinham nada sobre prevenção a incêndios. O estado do Rio Grande do Sul, com certeza, foi um dos pioneiros, assim como São Paulo, a trabalhar esse assunto. Então, houve um certo esforço para se colocar, em 2017, uma legislação federal que regulasse os serviços de prevenção em nível nacional. Certo? Nós temos depois uma lei estadual, né? Que é a lei que regula mesmo, e essa aqui vocês ouviram falar muito já. Quem aí, qual bombeiro que está aí atrás estudando, focado nesse concurso e nunca ouviu falar na... Justamente, 14.376. Certo, pessoal? A 14.376 é a nossa lei, a lei estadual, conhecida também como lei KISS, né, pessoal? Muita gente... A nossa 14.376 é a lei estadual sobre a prevenção e proteção contra incêndios. Veremos ela também na íntegra, certo? Depois de referenciar essas duas legislações, nós passaremos, pessoal, por um decreto muito importante, talvez o decreto mais importante que teremos para dissecar ele. O decreto 51.803. Certo? Que vai estabelecer as normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndio, certo? No estado do Rio Grande do Sul. Então, essas 3 legislações, pessoal, elas vão te dar o aporte, vão dar a estrutura básica de nós entendermos um pouco de prevenção. Só vou dizer você que está aí atrás, né, nobre colega mergulhador, nobre colega sinófilo, né,
Nobre colega que nunca entrou numa prevenção, nunca analisou um plano, nunca acessou o SISBOM, certo? Você tem que fazer a leitura 1, 2, 3, 4, 10 vezes dessas 3 legislações. Pessoal, isso é a premissa para a gente começar a trabalhar a prevenção, para eu começar a entender a segurança contra incêndio em nível institucional. Depois, mais especificamente, pessoal, de vermos legislação federal, legislação estadual, veremos algumas RTs. Quem aí nunca ouviu falar, né? RT 5, parte 7, RT 5, parte, né? Nós veremos algumas resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros, certo? Aqui já chama atenção para vocês. No último CTSP não caiu nenhuma resolução técnica. Por que não caiu nenhuma resolução técnica, pessoal? Vocês verem pela data delas, elas são muito recentes. E elas foram todas corrigidas nesses últimos anos. As resoluções técnicas em âmbito institucional, elas agora que estão com uma certa segurança jurídica, com uma certa rigidez, porque devido à mudança de legislação, elas sempre mudavam e eram extintas, certo? Então agora temos, no mínimo aqui, 4 básicas para a gente dar uma lida, para a gente dar uma estudada superficialmente, para a gente conseguir entender a prevenção, certo? Então, passo a passo, nós vamos começar a dissecar essa legislação de prevenção. Lembrando que não sairemos daqui analisando um plano de prevenção contra incêndio, um PPCI. E nem muito menos sabendo fazer as vistorias, certo? Teremos um conteúdo básico sobre prevenção a incêndios. Pessoal, vamos para a nossa primeira parte de lei. Tá? Como que se vai dar as aulas de prevenção? As aulas de prevenção, elas se darão muito mais da leitura de legislação e alguns assuntos explicados no quadro. Eu, quando comecei, alguns sabem da minha história aí, quando retornei para a Academia de Bombeiro Militar para ser soldado bombeiro novamente, e depois no meu CTSP também trabalhei um pouco na prevenção, eu demorei muito a entender o que era uma medida de prevenção, o que era uma descarga, o que era um acesso, o que era um plano de prevenção, porque os conteúdos eles são simplesmente jogados, né, espalhados para que você continue absorvendo aquilo de uma maneira muito rápida. E assim não vai ser vantajoso para nós, não. Nós veremos o ipsis literis da legislação e veremos de uma maneira bem didática como que esses termos que a gente utiliza muito são aplicados no dia a dia. De uma maneira bem lúdica, fazendo com que a prevenção não seja aquele monstro, né? Todo mundo quando fala em prevenção, é um monstro do praça, do bombeiro. Não, não é um monstro, pessoal. A prevenção é muito legal de trabalhar nela. Quem gosta de trabalhar na prevenção, gosta e sente muito prazer de trabalhar nela. Mas para isso a gente tem que vencer algumas legislações. Vamos lá para a primeira legislação nossa, é a lei número 13.425. Vamos do maior para o maior, né, pessoal? Lembrando que é uma lei federal. É uma lei federal e lembrando que essa lei federal ela é recente. E ela trata de assuntos que não estão em alguns estados ou municípios, entendeu? Para o Rio Grande do Sul, essa lei, quando ela vem, ela até causou algumas divergências para nós. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul já tinha uma legislação contra incêndio.
já estava com a sua pronta, já estava com a sua em execução. E quando vem essa em nível federal, a gente teve que ver algumas divergências, a gente debateu muito isso, e aqui a gente pontuou algumas peculiaridades dessa lei que são importantes você, futuro sargento, saber. Certo, pessoal? Para a gente não ficar lendo toda a lei, todos os artigos, a gente foi nos principais artigos da lei, que poderão vir cair numa prova. Certo, pessoal? O principal artigo dessa lei, ela prevê, né, ela caracteriza a prevenção de incêndios e desastres como condição para a execução de projetos artísticos, culturais, esportivos, científicos e outros que envolvem incentivos fiscais aí da União. Ou seja, pessoal, se vocês subirem um pouquinho a lei, ela estabelece, né, algumas diretrizes gerais de prevenção e tal, e ela define que eu tenho que ter uma norma regulamentadora, eu tenho que ter medidas de prevenção, principalmente em aglomeração de público. Né? A legislação federal ela nasce com esse intuito, de onde eu tenho um número X de pessoas, mais de 100 pessoas, eu ter uma legislação que possa ser cumprido para aquele evento acontecer, certo? O planejamento urbano, a cargo dos municípios, deverá observar normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande concentração e circulação de pessoas, editadas pelo Poder Público Municipal, respeitada a legislação estadual pertinente ao tema. O artigo 2 da Lei Federal, o que ela fala? O artigo 2 da Lei Federal, pessoal, lembrando, no nosso estado não acontece isso. O artigo 2 da Lei Federal fala que o Poder Público Municipal poderá vir a fazer legislação sobre incêndio. Respeitando a legislação estadual. Lembrem aquilo que eu falei no começo. No Brasil inteiro nós temos estados que não têm legislação sobre prevenção. E o que a legislação federal colocou? O estado que não tem a sua legislação a incêndio, o município poderá fazer, respeitando a legislação estadual quando vinha fazer. Exemplo no Rio Grande do Sul que aconteceu, quando o Rio Grande do Sul começou a se preocupar a forjar a sua legislação, nós aqui em Porto Alegre, né, a filmagem está sendo gravada aqui em Porto Alegre, Porto Alegre era um dos poucos municípios que tinha legislação municipal de prevenção. Quando a lei 15 ela veio, a lei municipal praticamente foi abnegada, né, jogada para o lado. Hoje, em estado inteiro do Rio Grande do Sul, o que regula a prevenção contra incêndio é a legislação estadual. Não temos nenhuma legislação municipal, certo? Não sei aqui em Porto Alegre ainda que temos ainda, né, alguma coisa, algum resquício da legislação municipal deles aqui. Desconheço algum outro município que tenha. Já a lei federal ela permite isso, ela permite que o município faça sua legislação contra incêndio se o estado não a fizer, certo? Ela coloca ali, né, no seu parágrafo primeiro, olha só, bem aquilo que eu falei para vocês, a legislação federal ela veio muito mais no sentido de prever a segurança contra incêndio em locais de grande concentração de público que ela coloca. As normas especiais previstas no caput desse artigo abrangem estabelecimentos, edificações de comércio e serviços de área de reunião de público, cobertos ou descobertos, cercados ou não, com ocupação simultânea potencial igual ou superior a 100 pessoas. Ela obriga que em locais de grande concentração de público de 100 pessoas tenha um alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros de prevenção a incêndio. Certo? Ela coloca, inclusive, né, que mesmo que a ocupação não atinja o 100, né, ela tem que ter nesses seguintes itens. Quando ela foi ocupada predominantemente por idosos, crianças, contém no seu interior grande quantidade de material, né, por exemplo, uma escola de educação infantil que tem ali 20 crianças, ela tem que ter o alvará de bombeiro, ela não precisa atingir aquele coeficiente de 100 pessoas, certo? Então, algumas quesitos pontuais da legislação federal.
Parágrafo 5º, vamos lá. Nos locais onde não houver possibilidade de realização da vistoria prevista desse artigo pelo Corpo de Bombeiros Militar, a análise das medidas de prevenção ficará a cargo da equipe técnica da Prefeitura Municipal com treinamento em prevenção e combate a incêndio e emergências, mediante o convênio referido. Vocês viram isso, pessoal? Isso tratando em nível de Brasil, quando a gente está falando. A gente está falando de legislação federal. Quando não tiver um Corpo de Bombeiros Militar atuando numa cidade, quem poderá fazer análise das medidas de prevenção é um pessoal da prefeitura, são pessoas da prefeitura municipal. Quando eu falo medidas de prevenção, aqui está uma grande informação que para você, camarada, que nunca trabalhou com prevenção, tem que saber, tem que decorar, tem que estar em mente. Quando eu falo em medidas de prevenção, pessoal, isso eu demorei para entender e quando me ficou claro, foi muito fácil entender a legislação. Quando eu falo medidas de prevenção em legislação, o que eu estou falando aqui? Justamente. Eu estou falando do extintor de incêndio. Eu estou falando da minha iluminação de emergência. Estou falando da minha saída de emergência. Estou falando do que mais, pessoal? Mais uma medida de prevenção comum. Vamos. Isso mesmo, da minha sinalização de emergência. E aqui eu vou ter muitas outras medidas de prevenção. Pessoal, quando eu falo medidas de prevenção, na lei, por exemplo, vamos aplicar isso que a gente acabou de ver agora. A análise das medidas de prevenção, a análise desses recursos que eu utilizo para minimizar ou combater o meu incêndio, será feita pelo bombeiro militar. Eu vou ter que ver se o meu extintor não está vencido, eu tenho que ver se a iluminação de emergência está funcionando, eu tenho que ver se a saída de emergência está ok, eu tenho que ver se a sinalização de emergência está ok e se ela está aplicada conforme a lei. Vocês conseguiram entender isso? Quando eu falo de medidas de prevenção, são recursos que eu utilizo para minimizar ou combater o meu incêndio. Certo? Aqui eu posso ter uma rede de hidrante. Enfim, legislação específica, a gente vai ver um por um deles. Certo? Aqui está um conceito muito bacana que a gente tem que saber, né? Principalmente o pessoal que nunca pegou na prevenção. Tem que saber. Falei em medida de prevenção, tem que lembrar. Medida de prevenção é o extintor, é a saída de emergência, é a sinalização, é o alarme, né? É tudo aquilo que vai fazer eu combater ou minimizar o meu incêndio. Vamos lá para baixo, na legislação federal. Artigo 3. Cabe ao Corpo de Bombeiros planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastre em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, sem prejuízo das prerrogativas municipais, no controle das edificações e do uso, do parcelamento da ocupação do solo urbano e das atribuições dos profissionais responsáveis pelos respectivos projetos. Lembrando, legislação federal. A legislação federal, muitas vezes quando vocês pegar a federal e a estadual, que a gente vai ver, vocês vão ver que elas não se conversam tão bem, certo? Aqui a gente está vendo uma, né? Que cabe ao Corpo de Bombeiros, mas respeitando a legislação municipal. Na nossa do estado a gente vai ver que não tem isso.
Inclui-se nas atividades de fiscalização previstas nesse artigo a aplicação de advertência, multa, interdição e embargo na forma da legislação estadual pertinente. E aqui nós iremos para algumas coisas interessantes nessa legislação federal, como os cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura em funcionamento no país, universidades e organizações, terão que incluir disciplinas ministradas de conteúdo relativo à prevenção e combate a incêndio definido. Pessoal, por que isso? Porque muitas vezes, vocês já ouviram falar muitas vezes isso. Ah, um engenheiro, um arquiteto não faz o plano de prevenção contra incêndio. Ele só vem aqui no bombeiro para perguntar, claro, ele não teve isso na sua carreira universitária. Como é que ele vai simplesmente vai entender que o sistema funciona dessa maneira? Ah, concordo? Ah, não, ele está ganhando bem. Tudo bem, ele está ganhando bem. Mas havia uma falha no nosso sistema, principalmente educativo. Nós estávamos tendo uma formação de engenheiros e arquitetos que não tinham sequer o conhecimento desse assunto. E a gente cobra. A gente cobra que um plano de prevenção contra incêndio seja encaminhado por um engenheiro ou arquiteto. E o cara nunca viu na faculdade, certo? Eu tenho muitos colegas que debatem isso comigo, que falam, um engenheiro que se vire. Não, eu acho que a gente pode muito bem apontar para ele, dizer, olha, lê tal lei, lê tal RT, tá tudo escritinho lá, tu vai conseguir entender, certo? Ele não teve aquilo na faculdade, pessoal. E então aqui a legislação federal, ela coloca bem isso relativo a esse quesito. No artigo 9, será obrigatório o curso específico voltado para a prevenção e combate a incêndio para os oficiais e praças integrantes dos setores técnicos de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Aqui o artigo 9, ele já fala do que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul faz, né? Todas hoje, desde o CBF até o CTSP e os cursos dos oficiais, eles têm uma carreira, eles têm uma matéria específica sobre a prevenção. Né? Foi o que eu falei lá no começo para vocês, a prevenção hoje ela se tornou uma matéria muito importante dentro da instituição. O artigo 10, o Poder Público Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar manterão disponíveis na rede mundial de computadores informações completas sobre todos os alvarás de licença e autorização ou documento equivalente, laudos e documentos similares concedidos a estabelecimentos, edificações e áreas de reuniões de público com atividades permanentes ou temporárias. Isso tem na lei federal e o estado do Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul já tem, que é o famoso que todo mundo já ouviu falar, SISBOM, né, pessoal? SISBOM. Né, o nosso sistema de bombeiro, ele tem lá já uma dica para vocês, né? Para o pessoal que nunca mexeu em prevenção, ele tem 3 acessos o sistema. Numa próxima aula, nessa aula já está findando, numa próxima aula eu vou explicar para vocês. Ele tem 3 acessos, ele vai ter o acesso do bombeiro militar, ele vai ter o acesso do responsável técnico, quando eu falo aqui responsável técnico, você que nunca pegou na prevenção, aqui eu estou falando de 2 pessoas, um engenheiro ou arquiteto. Certo? O responsável técnico que está fazendo o plano de prevenção contra incêndio de uma edificação. E o terceiro acesso é o proprietário. Numa próxima aula a gente vai abrir o SISBOM, vai conseguir dar uma olhada nele, porque é importante vocês saberem isso. Como que o proprietário consegue ver que dia que o alvará dele saiu. Como que o bombeiro militar analisa um plano simplificado de prevenção, como que o responsável técnico emite, né, coloca documentos para eu conseguir fazer a análise. Isso tudo a gente vai ver e isso tudo está na legislação federal lá. Artigo 10, o poder público tem o dever de botar na rede, toda a questão referente à prevenção e incêndio. Pessoal, no momento por hora é isso, foi um conteúdo muito básico essa primeira aula e nas próximas aulas aí, nos próximos dias, nos veremos com um conteúdo muito mais aprofundado. Aproveitem para ler a legislação federal e a estadual para a próxima aula.